Olá a todos. Essências florais, né? Os florais de Bach é um assunto que eu gosto bastante. Tem tudo a ver com a história da minha e da nossa farmácia. E já fiz alguns cursos, né, abertos principalmente para nossas equipes e também para clientes. É, Esse ano tá difícil fazer isso, então a gente vai fazer virtual, através de aulas gravadas, cada um assiste quando puder, quando quiser. É um curso aberto para quem quiser saber um pouco sobre florais de Bach. Originalmente ele tinha 20 horas. Eu não sei, gravado provavelmente ele vai ficar mais curto, né? A gente tem menos interferências e acaba sendo mais rápido. Mas vamos ver então quantas horas serão, tá? Como é que eu, primeiro contato com essências florais? Uma amiga minha, colega de faculdade, minha comadre inclusive, foi para a Inglaterra fazer o doutorado, ela e o marido também, colega de faculdade, e eles tiveram o primeiro bebê deles lá. E assim, depois do parto, né, ela era uma pessoa extremamente ocupada, com a vida toda organizada, muito científica, fazendo doutorado em Cambridge. Quando o bebê nasceu, é, é mais ou menos assim, as coisas não andaram tão bem, né? E ela teve uma depressão pós-parto e com isso procurou algumas ajudas lá na Inglaterra e chegou em terapeutas que ajudaram com florais de Bach. Quando ela veio para São Paulo, então ela disse assim, nossa, também por cartas, né? Naquele tempo no WhatsApp, conheci uma coisa nova, diferente, aí eu comecei a me interessar mais. E passado um tempo, uma prima viajou para a Inglaterra e comprou um kit de essências florais de Bach para mim, para nós. E da mesma maneira, a farmácia HN fazia um caminho mais ou menos paralelo, também recebeu um kit de florais. E assim começou a nossa história. Da minha parte, em seguida eu viajei para Buenos Aires e lá foi lançado, quando eu estava lá no congresso, o livro da Maria Luisa Pastorino, uma médica argentina, sobre florais de Bach, porque senão só tinha literatura em inglês. E esse livro, então, em espanhol eu trouxe e fizemos muitas cópias. Hoje não seria admitido isso, não, mas não tinha literatura tão pouco na época. Para todos os interessados. E para alguns mais próximos também, chegamos a fazer até um kit completo, né, derivado da essência concentrada, com algum tempo de validade, 6 meses, e com todas as essências, de maneira que eles pudessem conhecer e experimentar os florais de Bach. Ninguém falava em florais de Bach naquela época. Logo em seguida, as duas farmácias HN, a minha Cristiane e a farmácia HN, elas tiveram interesse em fazer no Brasil, em São Paulo, o primeiro Congresso Nacional sobre essências florais de Bach. Na verdade, também tinha uma médica de Campinas, a Carmen Monari, que quis fazer isso lá. E, no fim, nós nos unimos, trouxemos o evento para São Paulo, alugamos o Centro Rebouças, que era muito novo na época, muito moderno, e programamos um evento para setembro de 1990, então em plena primavera, para falar de flores, um evento muito lindo. Convidamos alguém do Bar Center, nos mandou uma enfermeira, Dominique, que usava florais, veio falar em nome do Bar Center. Sorteamos uma passagem entre os presentes para ir à Inglaterra e conhecer as essências lá em loco. E também tínhamos uma orquestra muito linda tocando a Primavera de Vivaldi, música de câmara. Muita gente de outros países e outros estados, claro, outros países, na verdade, mais Argentina, mas tínhamos estrangeiros aqui. E um fato muito difícil e curioso hoje
é que na época tudo era feito por correio. E as inscrições foram feitas por correio. E as pessoas mandaram as inscrições e o correio fez uma greve longa. Aí as pessoas se consideraram inscritas, vieram a São Paulo com mala. E era só gente chegando com mala no Centro Rebouças e a lotação totalmente esgotada. Então tivemos que fazer em telão, em outra sala. Foi uma situação bem confusa, né? Mas mostrou sucesso. Para essa época, nós importamos os primeiros 300 kits de florais de Bach, do Bach Center. Na época, a importação era muito complicada, não era simples como é hoje, e demandou muito esforço para fazer com que essas essências chegassem a São Paulo. Mas foi um início assim bastante lotado de pessoas, alegre, positivo, e assim começou o nosso contato, o nosso trabalho com os florais de Bach. Com o tempo, a gente teve desentendimentos entre nós, entre quem faria a comercialização, que eram as farmácias, e quem faria a parte de ensino dos florais, que era essa médica de Campinas. E acabamos viajando novamente, viajando para a Inglaterra, não novamente, né? Viajando para a Inglaterra, minha sócia, Elizabeth Bruno, já falecida, Carmen Monário e eu, para o Bach Center, para conseguir, então, desenrolar essas questões que estavam surgindo aqui. Mas isso não teve bom resultado. E ao longo de mais uns meses, nós então decidimos sair fora da importação de essências florais do Bach Center. Na época, nos foi falado pela própria Carmen de uma outra pessoa que fazia florais de Bach na Inglaterra, que era Julian Barnard. Inclusive, ela chegou a visitá-lo e depois que nós resolvemos que nós sairíamos, então, dessa importação de florais, nós resolvemos procurar o Julian Barnard. E assim ele nos mandou um kit, ou 2, 3, para que nós conhecêssemos, testássemos. E logo em seguida, então, nós o convidávamos a vir a São Paulo para falar das essências, contar a história dele, uma pessoa que tinha passado pelo Bach Center, tinha conhecido os anteriores, na verdade, os posteriores, né, do Bach Center, depois do Dr. Eduard Bach, a Nicky Murray, por exemplo, e nos contou toda essa história e nos tornamos muito amigos e trouxemos então o floral dele para o Brasil, que são as mesmas essências do floral, as mesmas essências florais do Bach Center, mas com um nome, então, Healing Herbs, né? Plantas ou ervas curadoras. E trabalhamos muitos anos com Healing Herbs no Brasil, com esses florais do Julian Barnard, e aí vem outras histórias, mas vamos deixar para lá. Então, só para dar ideia para vocês, como é que nós nos envolvemos com os florais, como é que nós divulgamos os florais e por que eu tenho esse envolvimento. Então, vamos lá, que eu gostaria de passar para vocês uma introdução a esse tema, que é um tema tão bonito, tão lindo mesmo, tá? Então, o que nós vamos abordar? As 38 essências florais de Bach. Isso é um processo aberto. Eu quero dizer, não o processo do Bach, obviamente, que já faleceu, é diferente das essências de Saint-Germain, por exemplo, onde a criadora ela é viva e faz novos florais. Então, nesse aspecto, não é um processo aberto, mas ele é aberto no conhecimento que você passa a ter e no uso que você passa a ter. Quando você conhece um pouco de florais, logo você sente vontade de usar, e aí você vai descobrindo mais a respeito das pessoas, como as pessoas funcionam, as reações delas, como os florais funcionam.
Então, essa é uma jornada que envolve também um desenvolvimento pessoal e um autoconhecimento crescente. Por quê? Porque o fato de você associar os florais aos sentimentos e emoções das pessoas faz com que você mexa com as suas próprias emoções e sentimentos. Então, é por isso que vai mexer com você esse curso, mais ainda se fosse ao vivo, né? Se fosse de uma maneira talvez mais intensa, mas vocês vão ver que é uma jornada, é um processo aberto, e a gente vai ver o caminho das descobertas do Dr. Bach, né? Como é que ele foi vendo as essências florais, como ele foi descobrindo, tem muito a ver com a história dele. Os poderes curativos na natureza ao usar as 38 plantas identificadas por ele. Na verdade, são 37, porque uma delas é a água. Então, nós vamos falar das formas das plantas, das flores, a cor, a estrutura, onde ela cresce, o ambiente em que aquela planta cresce, o habitat, o gesture, quer dizer, como se fosse o comportamento da planta. Quanto mais você conhecer as plantas, mais facilmente você vai entender o estado emocional que você pode usar e quando então você vai usar. Essa é uma imagem com o Dr. Bach. Dr. Bach era um médico inglês, viveu no começo do século 1900 e ele terminou seus dias nessa casinha com esse nome, Mount Vernon, na Inglaterra, no interior, quase na fronteira com o país de Gales, tá? Então, a gente vai estudar um pouco mais sobre esse homem. A gente vai estudar através das flores. Essa é uma flor bonita, né? Uma imagem bonita, mas nem sempre as flores de Bach são flores tão bonitas. Às vezes elas são flores mais simples, mais quase invisíveis, não chamam a atenção. E isso faz parte da história da planta e de como você vai usar. Para quem estuda e conhece homeopatia, se interessa também por homeopatia, é muito interessante que lá na frente, quando vocês desenvolverem mais esse estudo, vocês vão começar a fazer um paralelo, e um paralelo que se encontra muitas vezes, e que vai te ajudando a compreender melhor a planta, tá? Então, para quem é esse curso? Para quem são as essências florais? Apesar de médico, o Dr. Bach disse que ele fazia as essências, ele deixou esse trabalho para qualquer pessoa que queira aprender a usar, independente da sua formação, da sua experiência ou de conhecimentos anteriores. Então, pode ser médico? Pode. Pode ser psicólogo? Talvez seja até melhor, porque o psicólogo ele está mais acostumado a entender as emoções das pessoas, os sentimentos das pessoas. Mas pode ser uma pessoa simples, pode ser uma pessoa sem um estudo formal, pode ser aquela pessoa a quem todos recorrem quando precisam de ajuda, quando têm uns problemas. Então, o Dr. Bach era médico, devotou a sua vida para encontrar meios de ajudar a aliviar o sofrimento das outras pessoas. Ele trabalhou apaixonadamente para passar à frente as suas descobertas e conhecimentos, através de livros, palestras públicas e ensinando seus colegas. Ele trabalhou apaixonadamente, ele teve grandes problemas por ser médico e trabalhar ensinando as outras pessoas. Inclusive, ele abandona o colégio de médicos, que seria um CRM aqui, um CFM, porque ele é pressionado e ele fala, não, entre continuar sendo médico ou ajudar as pessoas, abrir meu conhecimento para as pessoas, eu deixo de ser médico e vou continuar meu caminho. Então, seu objetivo foi tornar os florais acessíveis para uso caseiro, tá? Doméstico, numa empresa, num grupo de pessoas. Claro que isso não exclui do uso para um médico, para um psicólogo, para um
profissional da saúde. Ele deixou claro que não precisava nenhuma experiência médica ou qualificação formal necessária para usar os florais que ele descobriu. E contou como as plantas curativas que ele descobriu oferecem um meio de tratamento. Seu uso pode ser entendido tão facilmente, mesmo sem o conhecimento da medicina, que podem ser usados em casa. Para quem são os florais? Não tem receita secreta, não tem livro com texto detalhado de informação científica a ser estudado, pelo menos não do Dr. Bach. Ele escreveu livros muito pequenos, simples, ele ia escrevendo e conforme ele melhorava o texto, ele ia desprezando os anteriores. Mas, por exemplo, um dos livros dele chama Os 12 Curadores, que são as 12 primeiras plantas que ele encontrou. E a gente vai ver hoje nesse trecho. Um outro chama Cura-te a ti mesmo, ou seja, para você usar. E se você não consegue usar, peça ajuda a alguém. Como hoje a gente ajuda na farmácia pessoas que venham pedir ajuda para chegar a um floral. Porque às vezes o seu estado emocional está tão confuso que você não consegue enxergar claramente e escolher o seu floral. O Dr. Bach disse que tudo o que precisa é um desejo genuíno de compreender como aliviar o sofrimento. Isso pode não ser fácil de aprender ou adquirir com rapidez, mas é simples em sua essência. E aqui, quando a gente fala essência floral, mais do que essência em termos de óleo essencial, em termos de uma coisa perfumada, é a essência da planta. E vocês vão ver como ela é feita, não tem nada de perfume, de cor, de nada disso. Mas é a essência da planta que é trazida para dentro do frasquinho e daí poder ajudar a quem precisa, como? Através da identificação dos sintomas da pessoa e, vamos dizer assim, o comportamento da planta, que a gente vai ver aos poucos, tá bom? A instrução direta do Dr. Bach foi: trate o paciente, trata a pessoa, não trate a doença. Isso é muito parecido com homeopatia, né? Trate o paciente de acordo com o seu humor, conforme o caráter da sua individualidade, e você não pode errar. Então, lembra, trata a pessoa, não trata a doença. Como o Dr. Bach descobriu os florais? Bom, Dr. Bach ele era médico, ele conhecia fitoterapia, conhecia homeopatia, conhecia antroposofia, uma série de terapêuticas diferentes. Ele não era um médico sem sucesso, pelo contrário, ele era um médico de bastante sucesso. E ele tinha um lado pesquisador também, ele gostava muito de microbiologia. E assim ele teve uns insights bem interessantes. Uma noite ele estava numa festa e estava bem aborrecido ali. E começou a observar as outras pessoas, classificando elas em diferentes grupos. Passou a noite tomando nota do tipo de pessoas que ele podia identificar que estavam sentados perto dele. E esse foi o começo da sua procura por uma nova forma de cura. E levou o resto da sua vida fazendo esse tipo de trabalho. Na verdade, nesse dia, ele resolveu, como ele estudava microbiologia, ele resolveu ver se os tipos de pessoas que ele classificava, eles poderiam ter uma flora intestinal diferente, na verdade semelhante dentro de cada grupo, diferente entre um grupo e outro. Quer dizer, ele começou a estudar o conteúdo fecal, as fezes dessas pessoas, desses grupos de pessoas. E aí ele foi chegando que elas eram diferentes. Fezes, no caso, através das bactérias, né, que era uma coisa que ele estudava, e aí ele foi identificando o tipo de bactéria
nos diferentes grupos, tá? E ele fez, junto com outro médico chamado Patterson, os nosódios intestinais de Barr-Patterson. Nosódio, porque é feito a partir de um material patológico, né? Considerando as fezes com seu conteúdo muito microbiológico, nosódios intestinais do intestino de Barr-Patterson. E eles são usados até hoje. Aliás, hoje eles ganham até uma nova importância. Por que eu falo isso? Porque hoje o intestino tem uma nova visão, um novo olhar para ele. O intestino como um segundo cérebro, cheio de terminações nervosas. E aí, dependendo da flora que você tem no seu intestino, você passa a ter comportamento diferente. Quem conhece o termo enfesado, né? Você passa a ter, além do comportamento, você passa a ter imunidade diferente, você passa a ter reações alérgicas, por exemplo, que estão diretamente relacionadas, humor, mudança de humor, com o que você tem dentro do teu intestino. E hoje fala-se até em transplante de fezes, onde você, fala-se não faz-se, né? Onde você pega o conteúdo intestinal de uma pessoa que seja muito mais saudável e implanta no intestino de uma pessoa que tem uma flora e uma saúde muito debilitada, né? Então, esses nosódios intestinais de Barr-Patterson estão voltando ao uso já há alguns anos. E a gente usa exatamente o que ele fez lá atrás há vários anos, tá? Então, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. O Dr. Barr desenvolveu suas ideias a partir da sua experiência de 20 anos trabalhando com sucesso, médico de sucesso, cirurgião ele era, cientista, trabalhava com vacinas e pesquisa em homeopatia. Ele conhecia fitoterapia, homeopatia, antroposofia e por longo tempo ele não estava satisfeito ainda com as suas limitações, com o efeito colateral, com a agressividade da medicina convencional de 100 anos atrás. Ele acreditava que as descobertas de Hahnemann do século XIX poderiam ser ainda mais refinadas e virar um sistema de cura totalmente seguro, né? Eficaz e seguro, tá? Que não tivesse tantos efeitos colaterais. E como que ele descobriu os florais? Ele queria ajudar os pacientes a recuperar a saúde e bem-estar do corpo, mente e espírito, e achava que uma pessoa adoece quando todo o seu ser adoece. Então você não adoece do seu estômago e o resto está legal, normal. Você é um, né? E se seu estômago está mostrando sintomas, é porque você todo tem outros sintomas que são relacionados com esses que estão no seu estômago. Então, a menos que você dê uma martelada no dedo, você vai poder chamar uma coisa local. Mas mesmo assim, por que você martelou o dedo? Né? Se você, por exemplo, é uma pessoa experiente, que estado de espírito você estava que levou você a martelar seu dedo? E na maioria das doenças, quer dizer, hoje ansiedade, depressão, não é uma coisa isolada, é um organismo todo que está doente. Então, é a integralidade da pessoa. E aí também, não só o físico, como o mental, como o emocional, tudo isso perturbado. A doença física, ela vem como consequência de uma perturbação emocional e mental. Ou seja, antes você fica doente na sua mente, nas suas emoções. Depois isso vai para o seu físico. Todos os aspectos de uma pessoa implicam em saúde, doença e bem-estar. E não pode haver uma divisão entre corpo, mente e espírito. Então, por exemplo, que fala, eu concordo, medicina psicossomática. Precisa ver se você não está considerando psicossomático como psique e soma, né? Duas partes diferentes. Quando aqui não está bem, aqui também não vai bem. Quando aqui não vai bem, aqui não vai bem.
Mas é mais do que isso. É uma coisa só. Corpo, mente, espírito. Lembra, Dr. Bach conhecia inclusive a antroposofia. Então, essa parte espiritual dele era alguma coisa muito tranquila para ele. Só que essa pessoa ficou doente, Dr. Bach ficou doente e teve um câncer. E achava-se que ele não ia conseguir sobreviver mais que 3 meses. Ele foi operado e, para surpresa, ele se recuperou sim. E ele queria daí mais e mais pesquisar maneiras de ajudar que outras pessoas também recuperassem a sua saúde. E aqui a gente pode parar um pouco e se perguntar o que é saúde? Esse curso, lembra que estava ali no começo? Ele tem que ser muito interativo com você mesmo. Então, o que é saúde para você? Né? Então, você pode pegar a definição de Organização Mundial de Saúde, o que for, mas o que é saúde para você? O que é estar saudável? E o que é estar doente? Tem pessoas doentes que continuam a vida de uma maneira muito entusiasmada e alegre, e elas têm sintomas, ou têm doenças, sintomas, vamos chamar assim, bastante graves. Outras com nada já ficam todas, vamos dizer, paralisadas, queixosas, não querem fazer mais nada. Então, o que é saúde? O que é doença? Você é uma pessoa que tem saúde? Você é uma pessoa doente? Qual o seu nível de saúde? Qual a sua graduação de saúde e de doença? Quais os principais sinais de falta de saúde? Quando é que você está bem e começa a perceber que você pode adoecer? Será que quando você trabalhou demais, está estressado demais, está aborrecido, está irritado, impaciente? Você nota, por exemplo, às vezes você pode notar no físico, primeiros sinais de falta de saúde. Vem uns espirros, é no nariz que eu sinto. Outra pessoa não, começam as enxaquecas a aparecerem. O outro já pode ser gastrite, né? Em uma epidemia, todos adoecem? Então, eu nem sei se a gente poderia pensar agora no Covid, mas provavelmente sim. Até mesmo AIDS, sabe-se hoje de pessoas resistentes. Todas as pessoas adoecem de maneira igual? Com certeza não. Algumas pessoas têm um resfriadinho, outras pessoas ficam na cama muitos dias, outras precisam ir para o hospital, outras precisam ser entubadas para respirarem, conseguirem respirar, e outras morrem. Então, nem todos respondem de maneira igual à doença. E no mesmo momento também não. Alguns vão adoecer mais rapidamente, outros vão demorar muito mais. Todas as pessoas que têm estado na rua, tomando ônibus, metrô, trem, trabalhando, atendendo o público, será que todas essas pessoas, mesmo usando máscara, lavando mãos, usando álcool, será que todas essas pessoas não se expuseram esses meses todos ao Covid? Ou será que elas estavam relativamente saudáveis e conseguiram resistir? E pode ser que num determinado momento, quando a sua resistência cai por uma outra questão física, por um aborrecimento, um estresse, uma dor, elas então elas adoeçam? A gente consegue separar a doença do corpo físico, da mente, do espírito? Como é para vocês? Então, isso é uma liçãozinha de casa, né? Para parar e pensar um pouco como é para cada um de nós. Se estivéssemos presencial, a gente podia discutir, cada um se colocar. Então, peguem essas perguntas, né? Dê uma parada e tentem responder como é para vocês. Mas a gente vai continuando e aqueles livrinhos que eu falei, Dr. Bach, em 1933, escreveu um pequeno livro chamado Liberte-se a si mesmo. Ou seja, liberte-se da doença, liberte-se, tenha a sua vida, ideias sobre saúde, como ficamos doentes, com ideias atuais. Ele não fala de doença como um médico,
Ele fala da higiene, ele fala dos cuidados, de que você deve se alimentar bem, tomar água, ter atividade ao ar livre, fazer atividade física, trabalhar, mas sem um estresse muito importante. Há tanto tempo, escreve ele, culpamos o germe. Foi a bactéria, foi a pessoa que tossiu em cima de mim que me deixou doente. Culpamos o tempo, foi a chuva que eu tomei, esse frio que veio agora fora da hora. Foi a comida. Eu comi uma coisa lá na rua, é isso daí que me fez ficar doente. Mas muitos de nós estamos imunes numa epidemia de gripe. Muitos adoram um delicioso inebriante vento frio. E muitos podem comer queijo, tomar café preto à noite sem sentir mal, sem sentir nada. Nada da natureza pode nos atingir se a gente está feliz e em harmonia. Nós ficamos muito mais fortes. Pelo contrário, toda a natureza está aí para o nosso uso e nosso deleite. Só quando a gente permite que a dúvida, a depressão, a indecisão, o medo nos aterrorizem, é que nos tornamos sensíveis às influências externas. O que está acontecendo para o mundo inteiro nesse momento? Será que eu vou pegar doença? Será que eu vou ficar doente? Eu não aguento, mas estou tão triste que eu não posso sair de casa, não posso fazer minhas coisas. Será que eu posso ir lá fora ou não? Eu tenho muito medo de adoecer. E assim eu vou ficando, nós vamos ficando mais sensíveis a adoecer exatamente. A causa real por trás da doença, e isto é da maior importância, é o estado mental do próprio paciente em relação ao seu corpo. Então, um estado mental, emocional, espiritual, que a gente adoece primeiro e aí a doença vai para o corpo físico. Aí que a gente considera estou doente. Quando a gente tem medo, quando a gente tem indecisão, quando a gente tem depressão, muitas vezes a gente vai tocando em frente e não considera-se doente, porque eu não tive nada físico. E aí, o Dr. Bach descobriu as 12 primeiras plantas. E isso tem a ver com aquela noite onde ele estava na festa, associando o tipo de pessoas, os tipos de caráter. E essa descoberta das plantas também tem a ver com ele que estava doente, saindo de uma cirurgia, e ele fala em algum momento que ele resolve que, além daquilo que ele já tinha feito com a medicina, quer dizer, a cirurgia e tudo, que ele ia buscar na natureza, porque era a natureza que dava comida, bebida para ele. Então a natureza também ia promover a cura que ele buscava, que ele necessitava. E assim ele foi encontrando algumas flores, as 12 plantas iniciais que a gente vai então falar aqui, e que Dr. Bach associa com 12 tipos de caráter. Então algumas pessoas usam a escolha dos florais dessa maneira. Qual desses 12 eu me associo mais? Como um jeito de ser, desde pequeno, sou assim de nascença. A cada desses florais, ele deu uma descrição positiva e negativa. Então, na hora que ele fala num floral para medo, medo seria uma descrição negativa, o que seria o positivo? Então, às vezes a gente vai, inclusive, se surpreender. Então, o que seria? Seria uma coragem, assim, absurda, em vez de medo? Também não seria muito bom ter uma coragem absurda, tipo, vou andar pela beirada da janela, lá no 10º andar onde eu moro, porque agora eu não tenho mais medo. Isso também seria uma doença, né? Então, ele vai sempre apresentando uma descrição positiva, uma descrição negativa. Os dois lados dos estados emocionais do floral que uma pessoa pode experimentar quando ela está com boa saúde e quando precisa do floral. Então, quando ela está equilibrada ou quando ela precisa do floral.
E nas plantas também aparecem esses sinais positivos e os negativos. A gente vai aprender a perceber isso. Em algumas é mais fácil, em outras é mais difícil. A associação foi a estados emocionais negativos e não a doenças físicas. Tem floral para gastrite? Não, não tem. Tem floral para quem tem medo e desenvolve, por exemplo, gastrite. Tem floral para quem tem preocupação excessiva e desenvolve gastrite. Cada planta mostra na sua aparência, no seu habitat, onde ela vive, e no padrão de vida dela, como ela é, características semelhantes às encontradas na pessoa com aquele tipo de caráter. E isso, então, conforme a gente vai percebendo, vai inclusive facilitar o aprendizado e gravar, então, os florais, tá? Que a gente vai estudando. E aqui, os estados de ânimo, positivo, negativo e o floral associado. Então, nessa coluna do meio, estão os 12 florais que nós vamos estudar inicialmente. Os nomes são em inglês, então vocês podem falar em inglês se quiser, ou podem falar uma pronúncia mais brasileira, né? Então, Impatience, Mimulus, Clematis, Agrimony, Chicory, Vervain, tá escrito errado aí, desculpa, precisamos corrigir. Centauri, Cerato, Scleranthus, Water Violet, Gentian e Rock Rose, tá? Estados de ânimo negativo, então, impatience para impaciência. Estado de ânimo positivo, perdão, né? Você perdoa em vez de sempre brigar com o outro porque você está irritado. O Mimulus para medo, positivo seria simpatia e compaixão. Clematis, indiferença, delicadeza. Isso vocês têm que pensar que também tem uma tradução e tem 100 anos praticamente que nos dividem dessas ideias. Às vezes não é tão simples de entender. Agrimony, tormento contra paz. Chicory, possessividade versus amor. Vervain, excitação, tolerância. Centauri, fraqueza, força. Cerato, ignorância, sabedoria. Então, por exemplo, esse cerato, eu não sei o que eu quero, eu não sei. Na verdade, eu acho que eu sei, mas eu não tenho certeza. Alguém tem que vir e confirmar para mim. Então, eu estou numa ignorância. O que o floral vai trazer? A sabedoria. Tá? Então, é assim que a gente vai usar essas ideias. Esclerância, indecisão, perseverança. Water Violet, pesar, regozijo. Gentian, dúvida, entendimento. E Rock Rose, terror versus coragem. Mas isso daí a gente vai estudando um por um e vai ser fácil de aprender. Identificando tipos de caráter. Então, o Dr. Bach fala que em crianças pequenas, ou então quando a gente está doente, é mais fácil de identificar a maneira real que nós somos. Por quê? Por exemplo, tem gente que fala assim, quer contar para todo mundo. Eu estou tão doente, eu me sinto muito mal. Outros fazem de conta que não estão doentes. Eu estou bem, sério, não precisa se preocupar comigo. Outros ficam assustados, vai ver que eu tenho uma doença séria, estou com dor de cabeça, será que é um tumor cerebral? Outros vão para a cama, parecem boas, riem, fazem piadas pelo fato de estar doente. Então, são exemplos de como a gente pode identificar o caráter, as pessoas naqueles 12 diferentes categorias. E por que isso? Porque quando a gente não está doente, ou a gente é adulto, a gente tem que fazer um papel, né? Cumprir um papel. E aí nem sempre o medroso aparece o medo, aquela pessoa indecisa aparece que ela é assim porque ela se força a não ser. Mas quando está doente, ou então quando a gente olha para uma criança pequena, a gente nota mais
a forma que essa pessoa é desde pequena, nasceu assim. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que sentem culpa de eu estou aqui doente, eu devia estar atrapalhando, devia estar trabalhando, tenho que cuidar da minha família. Tem pessoas que querem ser cuidadas, abraçadas, têm medo de ficar sozinha. Outras não, querem ficar sozinhas quando doente. Tem gente que fica ressentida. Não é justo, eu estou sempre doente, reclama de tudo. Tem gente que para de comer, tem gente que quer comer o tempo todo, tem gente que só quer um determinado de comida. Tem pessoas que choram muito, especialmente quando estão doentes. Então, lembrando como essa pessoa era quando pequena, ou como que ela é quando doente, e também outras maneiras de reconhecer estado de ânimo para reconhecer o tipo de ser da pessoa. Como é que você reage numa crise? Se estivéssemos em grupos, a gente poderia perguntar para cada um presente. Você entra em pânico? Você fica calmo? Fica paralisado? Não sabe o que fazer? Começa a gritar, fica histérico? Reage bem na hora, mas depois capota, fica chocado? Ou então, se a crise é um exame, como é que você lida com o exame? Como é que você lida com uma prova? E como você lida com uma situação que te é difícil? Por exemplo, uma consulta médica, alguma coisa assim. Você é calmo e metódico, no caso de exame, dá branco, passa a noite estudando, controla-se para completar toda a revisão, deixa tudo para a noite anterior, continua a revisar a mesma coisa outra vez de novo, ignora o resto completamente. Ou então, como é que você é para falar em público? Você é nervoso, você fica calmo, é descontraído, fica tão assustado que pode desmaiar, fica aterrorizado, esquece tudo, a mão treme, a voz treme. Então, isso são tudo maneiras de você observar as pessoas, você pode perguntar para elas e você pode perguntar a si mesmo, né? Como é você? Como é que você se comporta em ocasiões sociais onde conhece bem as pessoas? Você é a alma da festa? É o palhaço, conta histórias e piadas? Fica entediado? Serve comida e bebida para todos? Ajuda a dona da festa? Fica quieto num canto, não fala com ninguém? Bebe demais? É tímido, embaraçado? Sente que deve concordar com tudo que se diz? Ou nem vai na festa, você não gosta de festa, não conhece ninguém lá, não vai. E que tipo de férias você gosta? Esporte, aventura, visitar lugares interessantes, relaxar numa praia, atividade física, ecológica, estar com a família, sozinho, acampar, hotel de luxo, fica em casa e não fazer nada, isso que é tuas férias, visitar a família e amigos. Então, são tudo maneiras de reconhecer como as pessoas são, como elas se encontram. Bom, em seguida, como a gente já teve essa introdução, agora nós vamos começar a estudar os florais um por um, tá bom? Primeiro, os 12 primeiros, né? Tá bom? Continuo com vocês depois. Queria lembrar que isso é uma iniciativa do Instituto HN Cristiano de pesquisa, ensino e divulgação, não só de homeopatia, mas de práticas integrativas nas quais as essências florais e floralterapia se inserem. Obrigada.